A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Olá, começa mais um programa Master Imóveis, hoje, quarta-feira, dia 29 de abril. Vamos falar sobre as operações imobiliárias, o que você necessita realmente saber para comprar, para vender, para fazer um financiamento, como escolher um corretor. Você que quer entrar nessa profissão de corretor de imóveis, e aqui eu não podia deixar de trazer Zé Lírio Bezerra. Ele é diretor tesoureiro do Cresce da 21ª região aqui na Paraíba. Ele é corretor de imóveis, ele é professor de vários cursos aqui de transações imobiliárias. Zé Lírio, essa profissão vem crescendo bastante, você tem realmente visto isso como professor. E eu lhe pergunto, comprar um proprietário de um imóvel avulso, certo? Ele pode entregar o seu imóvel para venda, para tanto, ele pode fazer esse contrato de apenas exclusividade ou apenas tem que ter a obrigatoriedade do contrato que a gente chama de autorização. Você pode vender como corretor de imóveis sem essa autorização. Há muitas dúvidas sobre isso. Boa noite. Boa noite, Rômulo. E agradecer mais uma vez estar aqui presente com você para esclarecer dúvidas aos seus telespectadores. E quanto à sua pergunta, quanto à autorização de venda e autorização de venda Exclusividade, e né? o contrato de exclusividade, primeiramente nós teríamos de trabalhar com os dois em conjunto, porque ao autorizar a venda, o corretor deve vender a ideia ao vendedor, ao proprietário do imóvel, da exclusividade. Então, seria aí um contrato só, o contrato de exclusividade com autorização de venda. Mas no mercado, nós sabemos que é muito difícil nós conseguirmos a exclusividade. Trabalhando bem se consegue, mas a maioria das vezes se consegue só autorização. Aí sim se faz presente nas negociações o contrato de autorização de venda. Ela é praticamente obrigatória. Zé Lírio, agora voltando a esse seu raciocínio. A gente sabe que, na verdade, a gente passa às vezes num prédio, tem 10 placas do mesmo imóvel. Essas 10 placas, será que tem todas a autorização de vendas? Se não tiver, essas pessoas podem sofrer alguma sanção? E qual conselho você dá para quem tem imóvel avulso, para a exclusividade ele ser um bom negócio para o corretor, evidentemente, mas pode trabalhar com outros colegas, dividindo honorários, e qual a vantagem para o proprietário também? Já que, às vezes, a gente deixa muito feia a cidade com várias placas para um mesmo imóvel vendido. É um problema, Rômulo. Vamos levar em consideração, primeiro, a poluição visual. E isso é triste, você passar em um imóvel e comprovar que tem 5, 6, 7, 8 placas. A maioria das vezes, nenhuma com autorização de vendas. Talvez um ou outro tenha autorização de venda. Isso não é bom para o imóvel, porque denota uma certa pressa para ser vendido. E quanto à exclusividade, o contrato de exclusividade, fica de bom tamanho, tanto para o proprietário como para o corretor, o profissional imobiliário que o coloca à venda. Por quê? Porque o proprietário ele tem a certeza que vai ter um bom profissional gabaritado para vender seu imóvel.
E o corretor que tem a exclusividade, o contrato de exclusividade, ele tem a certeza que com a venda, com o imóvel colocado à venda, ele vai ter a condição de receber pelos serviços que está sendo prestado. Ele vai receber. Isso não quer dizer que ele não venha fazer parcerias com outros profissionais da área, mas ele detém aí a condição da venda do imóvel. E, com isso, ele diz ao proprietário do imóvel que está à venda que ele vai colocar todos os seus esforços para conseguir, nas melhores condições possíveis, para concluir a negociação daquele imóvel. Voltando agora, operações imobiliárias ela tem várias nuances, por isso que esse programa de hoje está trabalhando nessa ideia de várias operações, transações imobiliárias. Vamos falar agora sobre locação. Você tem uma imobiliária, Zé Liro, e vai fazer um contrato com quem vai deixar o imóvel lá para alocar, contrato de administração. Existe um percentual de mercado para você administrar ou você aluga sem administrar? Qual é o percentual? Fora isso, quais os serviços que no contrato você vai desempenhar em nome do proprietário e para o proprietário do imóvel por essa administração de aluguel? Primeiro, Rômulo, devemos salientar que existem 2 serviços aí quanto à locação de imóveis. O primeiro é aquele contrato que o locador, quando procura no mercado, corretor, pessoa física, ou a empresa imobiliária, no caso, pessoa jurídica. Qualquer uma delas, ele primeiramente terá que fazer um contrato de prestação de serviço para esse determinado serviço. No caso daquele contrato que é realizado com esses intermediários, esse intermediário, ou o intermediário que ele desejou, ou pessoa física ou pessoa jurídica, para só locação, existe esse serviço só para alocar. Nesse caso, o intermediário, corretor de imóveis ou pessoa jurídica, ele vai colocar para alocar no mercado e locando para aí a sua prestação de serviço. Porque percentual das duas diferenças. Isso. Nesse primeiro que eu estou explicando, o percentual de comissionamento é um valor de aluguel. Geralmente, o primeiro aluguel é de quem está prestando o serviço. Certo. Então, se o corretor ele vai alugar um imóvel, ele não vai fazer a administração, eu deixo com você só para alocar, o primeiro aluguel é do corretor ou da imobiliária. Agora, se eu deixo para administrar, assim no contrato, como é cobrar dos percentuais? Novamente, vale salientar que tem que ser feito um contrato de prestação de serviço para a administração daquele imóvel. Certo? E o locador contratando o intermediário, no caso, corretor de imóveis ou a empresa imobiliária, ele vai cobrar, nesse caso, você está perguntando quanto é que iria custar essa prestação de serviço. Pelo menos como é a regra do mercado, né? Como é a regra do mercado. No caso do comissionamento, seria aí 50% do primeiro aluguel, o valor do primeiro aluguel, e a partir daí 10% ao mês. Vale salientar também que, trocando o inquilino, no caso, com a troca do inquilino, volta a se repetir o processo. Entendi. Muito bom. Agora, algo muito interessante. As imobiliárias hoje são correspondentes bancários. O que é que tem que fazer para que uma imobiliária seja um correspondente bancário da Caixa, do Banco do Brasil ou de qualquer outro banco, Bradesco, Santander? Você, como diretor do CRES, como uma das pessoas que conviveu comigo e nós juntos criamos essa idealização para o mercado, o que a imobiliária que está nos assistindo, o corretor que está nos assistindo, tem que se enquadrar para fazer a correspondência imobiliária e ser um preposto do banco e realizar tudo lá no seu escritório? Eu vou responder a tua pergunta, Romulo, bem sucinta. Para ser correspondente bancário, ele tem que ser uma pessoa jurídica. Pessoa física, ele não poderá ser
Mas a pessoa jurídica, ele é contratado ou feito convênio com a instituição bancária, ou Caixa Econômica, por exemplo, ou Banco do Brasil, Santander, né? Bradesco, ele passaria a ser, realizando o convênio, assinando os contratos para tal serviço, ele passa a ser, a empresa dele passa a ser um correspondente bancário normal, apto a atuar no mercado e atender a clientela daquele banco no seu escritório, na sua empresa. Como o banco fosse. Como assim fosse. Olha, que fique bem claro, como assim fosse. Ele está atendendo o cliente do banco na sua imobiliária. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas eu já quero deixar uma pergunta para quando a gente voltar. A pessoa pretende, vai buscar lá um imóvel, compra ao corretor e pretende financiar. Lógico que o que a gente vai falar aqui são documentações básicas. Aquela mais aprimorada, você com certeza vai dar depois que você deixar o seu e-mail. Mas, por exemplo, a documentação necessária do imóvel, do vendedor e do comprador ao financiamento. Respondo agora. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú. Apartamentos de até 107 metros quadrados. 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio. 30 31 33 66. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai.
A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta e você, claro, pode acessar nossas redes sociais no Instagram, @MasterImóveis, ou no Facebook, nossa fanpage Master Imóveis. Você também pode acessar o nosso site www.programamasterimovais.com. Lá você vai encontrar os programas anteriores na íntegra, artigos jurídicos sobre o mercado imobiliário, as ofertas das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis e muito mais, e sugerir temas para que a gente aqui ao vivo possa debater e tirar todas as suas dúvidas. Estamos falando hoje sobre um assunto muito importante: operações imobiliárias como um todo, locação, venda. E Zé Lírio Bezerra, que é diretor tesoureiro do CRES, está tirando todas as dúvidas. E eu deixei uma pergunta antes de ir para o intervalo, Zé Lírio. Você vai financiar um imóvel, então a pessoa que comprou o imóvel precisa de documentação, o vendedor precisa e também do imóvel. Em regra, que eu sei que é muita coisa, quais são os documentos básicos para quem está nos assistindo saiba que não é tão burocrata, mas também tem que ser muito rígido na hora de dar entrada no banco. Tá, Rômulo, eu vou falar mais sobre as operações básicas, operações imobiliárias básicas desse contexto. Primeiramente, no caso, o comprador, ele procura o órgão financiador que ele deseja, pode ser qualquer um dos bancos que trabalham dentro do sistema financeiro habitacional, e, a partir daí, obter dos gerentes a carta proposta, ou a chamada opção de compra e venda, para preencher todos os dados dele, como do vendedor, né, do dono do imóvel, do comprador e do vendedor, e assiná-la. Acompanhando essa opção de venda, ou essa carta proposta, vai acompanhar todos os dados e documentos do imóvel e do dono do imóvel. Do imóvel e certidão de TTO, que se tira dos cartórios, né? Certidão pública. No caso, também acompanha declaração de IPTU, se está liquidado. É bom também acompanhar para verificar, dentro da prefeitura, tirar uma certidão de TTU na prefeitura, para verificar também se há outras. Há débitos também, né? E, junto com toda a documentação, como RG, CPF, declaração de imposto de renda, né? Se for casado, certidão de casamento. Os 3 últimos, olerite, como diz a história, os 3 últimos, declaração de renda dos outros 3 meses. Juntando a isso aí, junta-se também os documentos e as declarações também do comprador. Mas tem um caso: se ele for utilizar, se ele tiver recursos no FGTS, ele pode utilizar também. Nesse caso, o comprador, além de juntar todos esses documentos, que o proprietário do dono também terá que fazer juntada esse documento, ele terá que colocar também documentos como a carteira de trabalho, né, declaração do último extrato do FGTS, com toda essa juntada de documentos, dar entrada no banco preferido dele e o banco fazer, assim, análise documental e aprovação ou não desse financiamento. Os bancos agora estão com um processo de alienação fiduciária. Acabou a questão da cédula hipotecária, né, Zé Lírio? É uma conquista muito grande para o mercado, para os bancos, e realmente trouxe aí um equilíbrio nessa relação do credor com
quem deseja auferir exatamente o sonho da casa própria. O que você pode dizer para que as pessoas entendam o que é essa novidade da alienação fiduciária? Rapaz, olha, Rômulo, isso veio já com a estabilização da economia junto com o Plano Real, né? A alienação fiduciária junto aos contratos de compra e venda, financiamento de imóveis. Aí nós temos que perguntar, o que é a alienação fiduciária, primeiramente? Por quê? A alienação fiduciária é nada mais, nada menos que uma transferência de posse de um bem, certo? De um bem imóvel. Depois eu vou dar um exemplo aqui de uma outra coisa que pode ser feito, imóvel, do devedor para o credor, como garantia desta obrigação. Exato. Então o banco empresta o dinheiro a você, você deixa o imóvel com o banco até você pagar para ele poder transferir para o seu nome, até para facilitar se caso você deva e retomar, né, Zé? Vou dar um exemplo, que eu falei que iria dar um exemplo. A alienação fiduciária é muito bem realizada todo dia na compra de automóveis, aonde a alienação é bem simples nela, ela é colocada no documento do carro. Ele diz ali no documento que realmente a propriedade do carro, de qual financiadora financiou. Exato. No caso do imóvel, a propriedade propriamente dita de quem comprou só passará a ser feita, realizada mesmo, depois de quitada todas as obrigações com aquele órgão financiador. Vamos dizer, terminou o financiamento, pagou todas as parcelas, aí sim é feita a transferência realmente imediata para o nome de quem comprou. No caso aí, até o final, fica alienado fiduciariamente ao credor. Lírio, eu quero que você me diga o seguinte, como é que identifica o consumidor, o telespectador está nos assistindo agora, como é que ele tem a certeza que aquele cidadão, que aquela empresa é uma empresa imobiliária, que aquele cidadão é um corretor de imóvel? Você como diretor, tesoureiro do Cresce Paraíba. Quando o consumidor procurar um intermediário, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem que procurar saber, primeiramente, se ele está devidamente inscrito no Conselho Estadual dos Corretores de Imóveis, 21ª Região, Paraíba. Ele terá aí de mostrar suas credenciais. Se for pessoa física, ele vai mostrar a carteirinha de regularidade do Conselho com o seu número do CRES. No caso, pessoa jurídica, ele vai mostrar a certidão do Cresce Paraíba de que ele está apto a abrir as portas para o mercado e atender os clientes que adentram ao seu estabelecimento. Alírio, quais os cuidados para quem está nos assistindo na hora de vender o imóvel e para quem vai comprar na hora de comprar, para que a gente possa encerrar essa entrevista com chave de ouro? Olha, consumidor que vai à procura de um imóvel, geralmente ele tem dúvidas como começar a fazer. Se ele for espontaneamente, sozinho, sem antes procurar um profissional no mercado, que no caso seria o corretor de imóveis. Vamos dizer que ele começa a procurar por ele mesmo. E aí ele tem dúvidas. E para isso ele tem que procurar sanar suas dúvidas, porque se ele adentrar nesse mercado e sair à procura e comprar sem tirar suas dúvidas, ele pode ter sérios problemas depois da compra. Então é pesquisar, Pesquisa. Procurar profissionais habilitados. Habilitados. No caso, quando ele sai à procura, ele deve verificar a documentação específica do imóvel, procurar saber o estado físico do imóvel, como está as suas condições de moradia, se há muitos vícios de construção, procurar nos cartórios, através de certidões, saber como é que está a vida pregressa daquele imóvel quanto a dívidas ou alienações, né? Saber se o imóvel está apto realmente a ser vendido.
procurar a prefeitura para saber se há dívidas com o município, de todas as formas, PTU ou taxas, né? Procurar saber também... Se for apartamento, condomínio, isso, né? bem lembrado, Rômulo. Se for apartamento, ele tem que ir ao condomínio para saber, junto ao condomínio, se há dívidas de condomínios. Entendi. Dívida de condomínios, dívida também junto às concessionárias de gás, água, energia. Exato. Tudo Não tem isso. nenhuma surpresa, né? Agora, eu, com toda certeza, eu aconselho ao consumidor a procurar o profissional qualificado, que é o corretor de imóveis, para lhe assessorar e fazer com que seus sonhos se realizem sem muitos sustos. Elírio Bezerra, muito obrigado pela sua participação. Você também já veio várias vezes aqui. Quero deixar você com suas considerações finais. Eu agradeço primeiramente a Deus por estar aqui, presente com você mais uma vez, Rômulo, e ter sido útil para os consumidores do mercado imobiliário, essa indústria, que é a indústria da construção civil, que representa hoje entre 18% a 19% do PIB nacional, que o mercado ele está aí e não tem retorno. Não há crise financeira. Certo? Não há crise financeira, Rômulo. Há sim, a procura hoje de melhores oportunidades de negócio. E nós temos que estar atentos a esse fluxo de onde o dinheiro vai correr, onde o mercado está se adaptando. E o profissional do setor imobiliário, o corretor de imóveis, ele tem que se adaptar a essas correntes. Obrigado, Zé Lírio. Não saia daí, veja agora o Master Imóveis Shopping. Muito obrigado por sua audiência e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Obrigado, Zé Lírio.